Olá, pessoal do Bíblia Simples. Estamos chegando aqui para mais um tempo de estudo, de informação no nosso talk show Bíblia Simples, edição número 4. E a gente está muito feliz porque hoje vamos receber uma autoridade no assunto que vai ser tratado. Todos os que vieram antes tinham essa característica. Hoje a gente vai estar com o nosso querido Marcelo Berti, que vai falar sobre crítica textual, a confiabilidade do Novo Testamento. Enquanto a gente aguarda aí o pessoal chegando, eu quero pedir então para você que já nos acompanha, já está acostumado a colar aqui nesse espaço no horário das 18 horas. Hoje a gente está com uma edição extraordinária aqui, porque normalmente a gente faz na quinta-feira, mas hoje, por razões que daqui a pouco a gente fica sabendo aí, estamos às 18 horas da terça-feira. Então, você aproveita para compartilhar com seus amigos aí e vamos fazendo com que essa notícia da nossa live chegue ao maior número possível de pessoas para a gente poder divulgar aí, compartilhar com o pessoal. Não sei se você está tendo algum problema aí para você. Se você já estiver assistindo, vá dando um alô aqui, porque na minha página tá dando alguma travada aqui e eu não estou conseguindo compartilhar com ninguém. Mas se você já está conseguindo fazer isso, sorte sua, você está melhor que eu e pode fazer isso por nós. O que é crítica textual? O que é esse negócio de confiabilidade do Novo Testamento? Eu não vou falar nada sobre isso, porque é para isso que nós convidamos o Bert para estar com a gente aqui. Eu quero, enquanto eu vou conseguir aqui o nosso acesso, quero continuar pedindo para você, então, já fazer esse compartilhamento e avisando. Hoje é um dia muito especial para assistirem aqueles que gostam não apenas de teologia propriamente assim, mas aqueles que, por exemplo, têm lá suas dúvidas em relação àquilo que a gente vem tratando nos cursos anteriores, nos encontros anteriores. Será que a gente pode acreditar que a Bíblia que a gente tem, que o nosso Novo Testamento, do jeito que a gente tem agora, ele é confiável, ou como é que é isso? Será que a gente tem razões para isso? Então, aquele seu professor de escola bíblica, que você sabe que gosta desse assunto, de repente seu pastor, pessoas da sua igreja que você sabe que são ligadas em informações desse tipo, e sempre, você sabe, a gente trabalha esses assuntos aqui, não trazendo mera curiosidade. Nossa ideia aqui não é satisfazer a curiosidade das pessoas. Nossa ideia aqui é fazer com que você tenha elementos para entender como é que as coisas foram feitas e reafirmar sua fé na palavra de Deus que você tem nas mãos e, eventualmente, pode ser que você tenha dúvidas mesmo sobre esses assuntos que a gente tem trazido. Então, essa sempre a perspectiva que a gente traz aqui. Então, sem mais delongas, porque agora quem tinha que chegar já chegou, mas eu tenho que dizer ainda uma última coisa, porque na hora que eu tiver com o Bert aqui, eu não quero mais desviar a minha própria atenção e nem a sua. Então, eu quero só dizer, antes de chamar o nosso convidado, que já está na nossa sala de espera, quero avisar você que o nosso kit do Velho e Novo Testamento, que é esse material aqui da Bíblia inteira, livro por livro, em ordem cronológica, várias igrejas já usam isso aqui no Brasil e afora aí, onde tem comunidades de língua portuguesa. Eles são 16 fascículos, como esse aqui, com 12 lições, e você vai pegar de Gênesis a Apocalipse. A proposta aqui é teologia bíblica, a gente não trabalha tanto a teologia sistemática, é mais a exposição do texto, as conexões do texto com sua época, né, com seu tempo histórico. Então a gente estuda, por exemplo, os reis e o profeta da época daquele rei. Quando a gente vai estudar os evangelhos, a gente estuda a ordem cronológica dos 3 anos e pouco de ministério de Jesus, e assim você vai tendo uma ideia que pouca gente tem, porque tem gente que ainda acha que a Bíblia foi escrita e a história acontece na sequência que está organizada na nossa Bíblia, e não é bem assim. Então,
você tem uma oportunidade até o final dessa semana, se você está nos assistindo ao vivo, essa semana é a semana do dia 12 de maio, se você está assistindo depois do dia 15 de maio, talvez essa promoção não esteja mais valendo. Então, atenção aí, pessoal do Código de Consumidor, estou deixando claro que essa promoção vai até dia 15. Então, se você está assistindo depois do dia 15, ainda assim você pode adquirir lá no nosso site, você vai encontrar os links para a nossa loja e para todas as promoções que nós estamos anunciando aqui. Aqui no próprio Facebook, você tem lá um link só, é o Linktree, você clica lá, você vai ter todos os acessos a tudo que a gente faz, podcast, cursos online, nossa loja virtual, etc. Ali você vai encontrar um link específico para o desconto de 20% para esse material até no dia 15, de 114 por R$112. Então, se você tiver a oportunidade e o interesse, pode adquiri-lo aqui. O que é nossa produção? Repita o preço, está dizendo a minha esposa, a produtora do programa. De R$140 por 112. Foi isso que eu falei, não? 112. Eu falei 114, então tem mais R$2 de desconto. Só da minha esposa entrar aqui no ar e falar, ela já deu mais R$2. Então, 20% de desconto para você adquiri-lo. Bom, vamos ao que interessa para o nosso programa de hoje. Quero chamar aqui, eu espero que ele esteja ainda na nossa sala de espera, porque essas coisas de internet, assim, a gente fica fazendo aqui muita onda, depois aí, na hora que eu chamo o convidado, de repente ele não está mais lá. Já aconteceu isso uma vez, mas eu acho que hoje não. Marcelo Berti, seja bem-vindo, meu caro amigo, ao nosso Bíblia Simples. Boa noite, boa tarde para você. Boa noite, um prazer para mim estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast, dessa live aqui. Espero que nesse tempo de conversa a gente possa aprender um pouquinho mais sobre crítica textual. Muito bom. Você conhece o Mesaque Nascimento? Conheço, foi meu aluno. Pois é. Ele deve um abraço para ele aí. Ele não está precisando de nota não, né? Já não foi, mas já não é mais seu aluno. Já passou um louvor. Tá bom. É porque está perguntando se é aqui que é a live do Berti. Está respondido. Então está resolvido. Muito bom. A gente faz também aqui no começo, Berti, dá um alôzinho para o pessoal que já está chegando aqui. A gente só faz isso no começo e depois a gente vai. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo ao vivo, tem alguma pergunta a fazer, você vai mandando, dentro do possível, a gente responde. Dentro do possível, porque como todo programa de entrevistas profissional, a gente tem um roteiro. Então, a gente não é profissional, mas a gente tem um roteiro. Então, o que é possível a gente responder aqui, a gente vai trazendo para os nossos convidados e eles vão respondendo. Mas, Berti, muito obrigado por você dispor esse tempo para estar com a gente aqui. Eu sei que não está fácil aí, quarentena para pastor não é quarentena coisa nenhuma, né? Vocês trabalham do mesmo jeito e a coisa não para. O nosso programa. Nosso programa normalmente é de quinta-feira, mas nós antecipamos para terça, porque era o único dia que você tinha disponível aí na semana. Eu agradeço por você disponibilizar esse tempo aí para a gente. Obrigado por fazer a alteração também, para poder participar. Obrigado. Não, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Quem conhece você sabe disso. A gente nunca tinha se falado pessoalmente, temos amigos comuns aí, né? Um abraço para o Tiago, que você chama de outra coisa aí, mas eu chamo de Tiago, você chama ele de Panetone, né? Eu chamo de Tiago Panetone. E o Marcelo Ferreira, que você chama de... Pequenão. De Pequenão. Grande Pequenão. Eu sabia que ele tinha essa alcunha, mas eu não podia chamá-lo assim, porque ele era pastor da igreja aqui. Se eu falasse isso, ele era capaz de levar meu nome para a Assembleia. Então, era Marcelo mesmo, pastor Marcelo. O Pequenão é gente boa pra caramba, eu não faria isso, não. Não faria isso. Ele deve estar por aí. Eu sei que é tarde lá em Portugal, mas ele deve estar por aí. Daqui a pouco ele se manifesta aí. Daqui a pouco ele aparece aí. Legal. Temos aqui algumas pessoas que, algumas talvez você até conheça, mas de qualquer maneira vamos mencioná-las aqui. O Marco Chimizo, lá de Atibaia. Chimizo. A Fátima Mirali, a Márcia Felisbino, lá de Vitória. Também. Conhece também. A Venise Santana, é aqui de Piracicaba, da Igreja Metodista. Eliane Mulano, mora nos Estados Unidos, está com a gente aqui. Geraldo Gonçalves, lá de Portugal. William Silva, também dos Estados Unidos. O Mesaque, que eu já citei. Marcos Araújo. E o Luiz Soares, que é meu primo. Marcos Araújo, também conhecido como Zezé. Ninguém vai passar ileso aqui, não. Aí, ó, de Teofilândia, na Bahia, é ele mesmo? É o Zezé de Camargo. Hoje ele é o Zezé de Camargo acabado, mas é a cara do Zezé de Camargo. Tá certo. Vamos ver se é mesmo, porque eu acho que aqui é o seguinte, a gente consegue fazer um negócio aqui, que eu aprendi esses dias,
que dá para você mostrar. Olha lá, olha ele aí. Olha lá, nesse ângulo não está favorável, mas ele sabe que é ele. Mas ele sabe que é o Zezé de Camargo Cover. Ele sabe que ele disfarça, mas não tem jeito, olha lá. Olha lá. E a Gabriela? Gabriela é a pessoa mais linda do mundo. Ela tá assistindo na live e tá aqui atrás também, em algum lugar aqui. Eu achei ela. Ela tá aqui, olha lá. Tá aí, olha lá. É minha esposa. Beijo para ela. Um abraço, Gabriela. Obrigado por estar aqui. Pelo menos nós sabemos que temos 2 pessoas assistindo. A sua esposa aí e a minha aqui. Já fica razoável, né? Não, mas tem uma galera chegando aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aí. Eu sei que muitos estão aqui porque o seu nome é conhecido aí e não sem razão. Mas eu sei que você é um cara que, embora seja bastante, como é que eu posso dizer? Uma autoridade, de fato, no assunto que você vai falar, mas você é um cara... eu sabia, você é um cara humilde, mas a gente sabe que não é fácil aí, o caminho que você percorreu até hoje, apesar de você ser jovem ainda, né? Mas é um caminho... Obrigado, pelo jovem. Eu acho que você é mais novo do que eu. Se você é da turma do Panetone do Marcelo, você deve ter uns 40 anos, se tiver, né? Não chega a isso. Não cheguei ainda. Não chegou ainda. Mas jovem também não sou mais, né? Aí depende da referência, né? Mas eu queria te perguntar, para começar nosso papo aqui, como é que você foi se interessar por esse assunto, né? Que é um assunto, para muita gente, pode considerar um assunto meio árido, né? Meio teórico, que é o assunto da crítica textual. Como é que você foi parar nisso? Bom, eu comecei meu interesse em crítica textual quando eu estudei pela primeira vez com o Carlos Oswaldo, ainda no seminário em Atibaia. Tivemos poucas aulas, não tivemos muito tempo para desenvolver. Era o final de uma matéria de exposição, a exegese, e a ênfase de fato não era a crítica textual. Mas foi ali meu primeiro contato, algo que me chamou muita atenção, e com o passar do tempo eu comecei a tentar, do meu modo, do meu jeito, meio que tentando fazer, a oferecer as minhas leituras, as minhas interpretações das variantes do Novo Testamento. Fiz isso algumas vezes, sem muito critério, tentando aprender. E com o tempo, no Ministério Pastoral, o tempo para fazer esse tipo de atividade vai se tornando cada vez menor. Até que um dia, um senhor na nossa igreja chegou para um dos pastores da igreja, entregou um livro e disse: olha, eu li esse livro não mexeu com a minha fé, não me abalou de maneira nenhuma, mas eu nunca ouvi falar sobre isso aqui, eu não entendo sobre esse assunto. E o livro era O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse, do Bart Ehrman. E, em função dessa minha vontade de aprender sobre o assunto, ele perguntou se eu conhecia alguma coisa a respeito. Eu disse que conhecia o livro pelo título, mas eu não tinha lido. E também tinha muita coisa por fazer, resolvi não abraçar o livro naquela ocasião. Foi um pouco tempo depois, num acampamento de jovens, que um dos jovens pediu para falar comigo. Numa conversa privada, ele falou: olha, eu li esse livro abalou profundamente a minha fé, eu não sei o que fazer mais. Eu já não sei mais se eu acredito nas Escrituras e o que ela ensina. E aquilo pesou para mim, porque foi difícil para mim ouvir isso de um jovem que eu conhecia, que era querido, e com dúvida que era real, era honesta, era sincera, e de fato ele não sabia o que fazer. Então eu me interessei por crítica textual, porque eu queria ajudar pessoas que olhavam para aquilo como se fosse um grande obstáculo à fé, como se aquilo fosse um grande problema para a vida cristã, ou como se a verdade das Escrituras, ou a verdade do Evangelho, precisasse ser ali, talvez, quem sabe, dessas pessoas apoiadas, ou ter algum suporte. A minha história de me dedicar, de fato, à crítica textual começou depois dessa conversa. Nós tivemos uma boa conversa com esse rapaz, foi bem legal, mas foi aí que eu entendi. Se aquilo estava acontecendo perto de mim, certamente estava acontecendo em vários outros lugares. Eu queria poder participar com outras pessoas nesse processo de aprender sobre esse assunto. Certamente você, então, vai falar hoje, há muitas pessoas que têm a mesma dúvida dessa pessoa com quem você conversou, sim, né? E acho que é por isso que é legal. Agora, aí essa inquietação que você teve a partir dessa conversa,
de que maneira que isso aí influenciou na sua formação acadêmica? Você foi estudar sobre isso, você fez uma série de cursos aí, todos focados nisso, a maioria deles. Como é que foi que isso influenciou? Bom, o que aconteceu foi que eu precisei, de alguma forma, iniciar uma resposta para aquele jovem, e pude fazer isso naquele momento no acampamento. Mas saindo do acampamento, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o livro e falar, eu preciso aprender isso aqui, eu preciso entender sobre esse assunto. O que me surpreendeu é que eu adorei o livro era muito legal, eu nunca tinha lido alguma coisa que eu gostasse tanto. Eu li rapidinho o livro, fiz muitas anotações, comecei a procurar artigos, comecei a pesquisar, e em uma determinada ocasião, o Fernando Leite, que era o pastor da Igreja Batista Fonte Cidade Universitária na ocasião, pediu para que eu fizesse uma mensagem para a comunidade, para a igreja, tratando do assunto, que talvez a informação estivesse sendo disseminada a outras pessoas. E foi quando eu preguei uma mensagem titulada O que Eman disse, o que Eman não disse, tentando demonstrar que entre as muitas coisas que ele fala no livro, tem muitas coisas que ele não fala no livro. E a partir dali, aquilo se torna um hobby. Com o tempo, isso vai ganhando lugar no meu coração, até o ponto em que a igreja, então, entende que tem que me enviar para estudar, e aproveitando a oportunidade aí de estudar fora do país. Um dia o próprio Fernando me pergunta para onde eu iria se eu pudesse estudar. Eu tinha uma série de lugares que eu gostaria de ir, mas de fato a referência do Daniel Wallace na minha vida e nas leituras que eu fui tendo, nos vídeos que eu fui assistindo, eram de fato importantes o suficiente para eu considerar a possibilidade de ir para o seminário de Dallas e estudar com o Daniel Wallace sobre crítica textual. Então, o caminho vem daí, né? Essa foi a direção que as coisas foram tomando. Se eu não me engano, essa sua palestra que você fez lá, ela está no YouTube até hoje, né? Ou pelo menos uma versão dela. Alguém colocou no YouTube, não fui eu, alguém colocou no YouTube, dividido em várias partes, depois eu perdi o contato com aquilo. Eu sei que pelo site da Igreja Batista Fonte é possível encontrar essa palestra, uma palestra bem antiga, mas acho que ainda dá para encontrar lá. Esse livro que você leu, ele é um livro que qual é o propósito dele? Depois, se você puder repetir o nome do livro, se você quiser. Mas qual é o propósito do livro? O livro trabalha para defender a confiabilidade do Novo Testamento, para atacar ou nenhuma das duas? Como é que é a... Na verdade, Bart Ehrman é um autor agnóstico. Ele foi um cristão por um período da sua vida, ele abandona a fé, e ele escreve esse livro basicamente para tentar mostrar para as pessoas que o Novo Testamento não é confiável. A ideia dele é completamente diferente. É por isso que o livro foi difícil para aquele senhor da nossa comunidade, foi basicamente impossível para aquele jovem da nossa comunidade. Então, ele escreve numa linguagem extremamente acessível, ele é um excelente escritor, mas, de fato, o objetivo dele não é colocar dúvidas sobre a confiabilidade do texto, é demonstrar que o texto não é confiável. Então, realmente é uma leitura pesada no sentido... pesada para pessoas que não estão preparadas para lidar com aquele assunto. Entendi. Bom, então eu quero aproveitar esse gancho dessa fala e já perguntar logo de uma vez. O texto do Novo Testamento é confiável? Como é que eu posso saber disso? Porque não só nesse livro, mas você sabe disso, né? Toda hora a gente se depara aí com alguém falando, e não só agnósticos, pessoas que se confessam cristãs e tal, também defendem esse aspecto aí, né? Então, a pergunta é objetiva, talvez a resposta não vai ser tão simples assim, e não sei se nós vamos conseguir a resposta aqui em 30 minutos de conversa, mas a pergunta inicial é essa. Bom, mas só antes dessa, você estava completando aí o seu traçado da sua formação acadêmica, aí você vai para Dallas e lá você começa a trabalhar com crítica textual. O que aconteceu foi que assim que eu cheguei lá, eu procurei por oportunidades de ser aluno do Daniel Wallace, e a matéria dele é a matéria mais exigente de línguas do seminário. Para você fazer parte, você tem que assinar um termo dizendo que você sabe, que você vai fazer tudo muito mais puxado. Então, enquanto os alunos fazem em 1 ano ou 2 semestres um livro de gramática, de introdução, com ele você faz um semestre, você já começa a ler gramáticas intermediárias no 2º semestre, ele é bem exigente.
E com o tempo nós nos tornamos assim, um bom relacionamento de professor e aluno, e ele me convidou para fazer parte do... Acho que minha imagem... Ele me convidou para estagiar com ele. E eu estagiei no The Center for the Studies of New Testament Manuscripts, que é um centro de estudo de manuscritos do Novo Testamento. O trabalho dele é digitalizar todos os manuscritos gregos do Novo Testamento espalhados pelo mundo. E eu tive o privilégio de trabalhar com isso por um ano, de servir com eles na Biblioteca Nacional de Atenas, trabalhando com a identificação de manuscritos medievais disponíveis lá. Então, eu trabalhei com 60 manuscritos com ele e nós digitalizamos todos os manuscritos gregos daquela universidade. Foi uma experiência sensacional. Agora, só por curiosidade, quando você fala, nós digitalizamos esses manuscritos medievais, quer dizer, não são manuscritos mais recentes que você trabalhava. E peguei, porque essa foi a terceira viagem que o centro fez para a Grécia. Na minha viagem, nós pegamos os medievais em diante, mas eles fizeram de todos, inclusive os mais antigos, né, que quando eu estive lá, eu trabalhei com os medievais. Legal. Enquanto a gente se prepara aqui para entrar no primeiro bloco das perguntas mais específicas, eu quero perguntar aí para o pessoal que está nos assistindo, como é que está chegando aí o nosso som, especialmente o do Marcelo, que é o que importa você ouvir aqui hoje. Se tiver tudo bem, você manda um alô aí. Tem muitos amigos seus aqui, Bert, dando um toque aí, dando um toque aí para você. Eu não sei se eu vou citar todos aqui, pode ser que pule algum, mas tem amigos meus, amigos seus e amigos em comum, como o Juninho Haddad, lá de Vitória. Sim. O Murilo... Também conhecido como Fifers. Não vai passar um hoje sem apelido aqui. Tá bom. Você que fez o PV na época dele, vai ser revelado aqui a sua alcunha. Elcio Fernandes. Elcio, grande Elcio. O queixo do Cepacol. Rogério Vilaça, Eliane Barbato, e aí tem gente de Portugal, Vitor Braz, que é de Portugal, Sérgio Luiz Nascimento, muita gente perguntando onde é que está o seu bigode. Pedro Vercelino diz que você é uma autoridade na vida dele, inclusive. Solange de Medeiros, Daniel Gouveia... É um ex-aluno, é folgado. Daniel Gouveia, Priscila Mirali... Adriana Gato, Berto Batata, também lá de Portugal. Tem gente reclamando do meu som, falando que tá bem ruim. Tem gente falando, tá cortando um pouco, de fato, o seu som aqui. Tá. Mas, não, se é do Berto, tudo bem, porque o Berto não tá na live hoje, mas se é do Marcelo é que é o problema. É Bert, né? Do Bert tá cortando. Ok. Realmente, nós fizemos um teste hoje e tem alguma instabilidade aí na internet do Marcelo aí, mas vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, eu acho que dá para pelo menos te ouvir. A gente sabe que nesses dias, especialmente, a internet não está colaborando 100%, mas vamos tentar pelo menos, eu acho que está dando pelo menos para entender, para ouvir. Você, tudo que podia fazer, você já tentou, né? Então vamos ver se a gente consegue. Se ficar muito ruim demais, aí depois a gente tenta um outro esquema aí, mas aqui parece que está chegando. Acho que está. Pode ser que também tenha algum problema do outro lado lá, né? Então vamos lá, Marcelo. O que você diria assim, de meio de chanfro, assim? O texto do Novo Testamento, ele é confiável? Como é que a gente pode saber disso? Como é que a gente pode ter certeza, ou pelo menos alguma indicação, de que o texto que a gente tem aqui na nossa Bíblia é um texto confiável? Bom, eu acho que a maioria das vezes que nós entramos nesse assunto, a frase que nós usamos para descrever isso é que o texto do Novo Testamento é um texto muitíssimo bem preservado. É possível demonstrar isso. É um texto extremamente confiável. Mas a questão é essa perguntinha: como é que eu posso saber? E essa acho que é a pergunta mais importante, porque a afirmação a gente pode fazer de uma maneira teológica, você pode fazer essa afirmação de uma maneira baseada em alguns livros de teologia sistemática, sabe? Mas a pergunta é como é que nós podemos saber que isso é verdade? E na tentativa de ajudar a pessoa a responder essa pergunta, eu gostaria de oferecer 5 perspectivas sobre como você pode olhar para essa mesma pergunta e considerar a respeito da confiabilidade. A primeira delas é a quantitativa.
Primeira perspectiva é a quantitativa. Se você considerar a quantidade de informação disponível sobre o texto do Novo Testamento, você vai perceber que você está diante de um poço muito grande, de um reservatório muito grande de informações. E esse reservatório muito grande de informações é muito maior do que as pessoas pensam. Por exemplo, acho que cortou aqui novamente, né? Não, está chegando, está chegando. Tá bom. Por exemplo, quando nós falamos de manuscritos gregos no Novo Testamento, nós estamos falando de 5.898 manuscritos catalogados, conhecidos e catalogados pelo Instituto de Münster, na Alemanha, que é onde ficam os dados dessa informação. Se você entrar no site www.intf.org, você vai encontrar o site, a principal instituição de estudo e manutenção dos manuscritos do Novo Testamento. E todas as informações que eu vou passar para vocês agora vêm exatamente desse site. I de igreja, NTF. N de navio, T de tatu, F de faca. Isso. .org, Instituto de Estudos dos Textos do Novo Testamento. Nós temos hoje esses 5.898 manuscritos são divididos em 140 papiros, 323 manuscritos escritos em letras maiúsculas, 2.951 manuscritos escritos em letras minúsculas, e nós temos 2.484 questionários. Para você ter uma ideia de quanta coisa nós temos mais de 2 milhões de páginas de texto digitalizadas, isso sem contar aquelas que não foram digitalizadas, aquelas que não foram catalogadas, mas que são também conhecidas. Nós temos aí muitos manuscritos que ainda não passaram pelo processo de digitalização e um processo de catalogação, e por isso o número real ainda é maior do que esse que nós estamos apresentando aqui. Mas esses são dados que vieram desse site que é atualizado com frequência. Os números que eu passei são de ontem, quando eu fiz essa atualização dos dados. Então nós temos uma quantidade absurda de informação disponível somente falando de manuscritos gregos. Se nós considerarmos, por exemplo, os manuscritos latinos, nós temos mais de 10 mil manuscritos latinos. Considerando todas as outras versões, nós temos mais de 9 mil manuscritos. Em outras palavras, nós temos uma absurda riqueza de informação. Nós temos uma quantidade invejável de informações sobre o assunto. Então, quando nós pensamos em perspectiva quantitativa, nós diríamos o Novo Testamento é bem preservado porque nós temos muitíssimas informações sobre esse texto e sobre a transmissão desse texto. Roberto, deixa eu te perguntar sobre isso. Comparativamente a outras obras clássicas aí que existem, né? Não de Novo Testamento, não da Bíblia, de outros. Sim. Existem obras que tenham tantos subsídios assim em termos de manuscrito como o Novo Testamento, que dá para comparar assim em quantidade? Excelente pergunta, e isso já entra no nossa segunda perspectiva, porque como é que nós vamos julgar essa informação? Beleza, nós temos bastante informação, mas quão boa, qual que é essa quantidade? Como é que nós sabemos que isso é muito ou não? Então existe a perspectiva, essa é a segunda perspectiva que eu apresento, é a perspectiva comparativa. E o que eu fiz aqui, o que eu vou fazer, eu vou listar 3 obras do período do Novo Testamento e nós vamos comparar em termos de quantidade. Por exemplo, se nós pegarmos Tito Livio, escreve Ab Urbe Condita, o que significa da fundação da cidade. Ele escreve isso, são mais ou menos 145 livros, dos quais nós temos acesso a 35. Nós temos informações sobre o índice das obras dele, por isso nós sabemos que são 145, mas nós só temos 35 obras disponíveis desse livro. O principal manuscrito do qual derivam todas as informações é o Codex Medieus, ele é do IV século. Ao todo, existem apenas 27 cópias. Ao todo. Se nós juntarmos todas as informações disponíveis, nós temos 27. E ele escreve mais ou menos entre 59 a.C. e 17 depois de Cristo. É mais ou menos aí o período do Novo Testamento. Ou seja, um número absolutamente inferior e uma quantidade, e uma certa distância entre o dia em que ele escreve e o dia em que isso é publicado. Outro exemplo que nós poderíamos usar aqui,
seria o Cornélio Tácito. Ele escreve também sobre a vida dos Césares, em particular o livro Ab Excesso Divi Augusti, também conhecido como Análise Orais do Império Romano. Ele também escreve uma panelada de livros, são pelo menos 16 livros. Os livros de 7 a 10 foram perdidos, nós não temos mais. Grande parte da última obra dele é dividida entre 2 manuscritos que estão em diferentes abadias no mundo. E a mais antiga obra sobrevivente, o mais antigo manuscrito sobrevivente dessa obra é do 9º século. Em outras palavras, nós estamos falando de alguém que escreve entre 50 e 120. Alguém que vive entre 50 e 120 escreve nesse período. A primeira obra conhecida é no 9º século, ou seja, é absolutamente posterior. Quantas obras ele tem? Também tem pouquíssimas obras. Ele tem, perto aí dessas, as 2 obras principais são divididas em 2 manuscritos. Suetônio talvez seja um pouquinho menor. Ele nasce em 69 e morre em 140. Eles têm um pouquinho mais de 200 manuscritos disponíveis da sua obra, A Vida dos Césares, e também o primeiro manuscrito é do 9º século. Todos esses autores que eu citei são fonte primária para o estudo da Roma Antiga. Tudo o que nós sabemos sobre Roma Antiga, não tudo, mas muito do que nós sabemos sobre Roma Antiga, vem desses 3 autores, que escrevem no período mais ou menos aí intercambiado com o Novo Testamento. E ainda assim, tudo o que nós sabemos é derivado de uma quantidade absolutamente inferior de manuscritos que representam aí esses textos. Então, agora, quer dizer, esse pessoal que a gente usa esses autores como fonte de informação histórica do período Sim. grego. E ninguém questiona se esses são confiáveis ou não. Mesmo não, existem, claro que existem, é claro que existem descréditos. Sempre tem cético disponível no mundo. Mas o ponto é impossível você falar sobre Grécia, sobre Roma Antiga, e não ter que trabalhar com esses autores primários aí. Então mesmo que se alegue alguma coisa da confiabilidade desses escritores, é isso que você vai usar como referência. É isso que você vai ter que usar como referência primária. E aí você está contrapondo isso com o tanto de manuscritos que tem para o Novo Testamento, que tornaria esse texto muito mais confiável para nós. O que isso oferece para nós é uma perspectiva de comparação. Quando nós olhamos o número, nós precisamos saber, legal, nós temos um número aqui. Mas como é que eu sei que esse número é grande o suficiente? Nós comparamos com outras obras e percebemos que a distância é muito grande. Isso favorece a ideia de que ele foi bem preservado, mas a comparação em si não atesta nada de modo suficiente. Não é porque eu tenho mais evidências que ele é melhor, certo? Então nós precisamos de uma terceira perspectiva nisso aqui. Que é a perspectiva temporal, analógica, talvez, eu diria. Uma perspectiva, temporal. Até aí você só compara, você só demonstrou com esse número de quantidades que a preservação é boa. Agora você precisa ver se ela é qualitativa, tem qualidade suficiente. Exato. Uma das formas de avaliar isso é tentar observar a perspectiva temporal. A perspectiva temporal é outra coisa que é muito importante. Porque uma coisa é você dizer que o livro foi escrito e foi preservado, mas como é que eu sei que esse livro ele foi preservado em um período próximo àquele que nós acreditamos que aconteceu? Por exemplo, quando eu falo que esses 3 autores aí têm livros preservados, mais de 200 cópias, sensacional que nós temos tudo isso sobre Suetônios. Mas a distância entre o dia que escreve e o dia que nós temos a primeira cópia disponível é um gap muito grande. Ele escreve no início do 2º século, mas a primeira cópia só vai aparecer no 9º século. São quase 800 anos de distância. É bastante tempo. Ninguém ainda assim vai dizer que porque existe uma distância muito grande, esse texto não é legítimo, não é isso? Ninguém acredita que esse texto apareceu lá. Nós temos inferências de outras obras sobre esses autores e assim por diante. Mas o ponto é, quando nós olhamos dessa perspectiva temporal, como é que nós vemos o Novo Testamento? Considerem, por exemplo, o melhor autor clássico do mundo antigo em termos de número de cópia. Homero. A Ilíada de Homero é o livro do mundo antigo que tem o maior número de manuscritos, mais de 2.000 manuscritos que atestam esse texto.
Ele foi escrito provavelmente no 8º século antes de Cristo, mas a primeira cópia que nós vamos encontrar do livro dele, em termos de antiguidade, manuscrito, é do 10º século depois de Cristo. Um gap violentamente grande. Então, quando nós colocamos essas coisas em perspectiva, por exemplo, ou com outros autores, né, que eu já mencionei, nós vamos perceber que a distância do Novo Testamento é absolutamente menor. A evidência, por exemplo, manuscrita mais antiga do Novo Testamento, ela já se encontra na segunda metade do 1º século. Dependendo de como você data o P52, que é um papiro, um documento pequeno, um pequeno documento do Evangelho de João, talvez do tamanho menor que um cartão de crédito, mas aquele pequeno pedaço demonstra para a gente que na metade do 2º século nós já tínhamos esse texto sendo copiado nas regiões do Egito. Se esse texto foi escrito, como nós acreditamos que foi, por João, na cidade de Éfeso, e esse texto foi copiado, e ele aparece no Egito menos de 100 anos depois, você entende que o processo de cópia começou cedo e se espalhou rápido. E quando nós vemos a distância entre esses manuscritos, você percebe que a perspectiva temporal nos coloca de um modo muito mais perto. Se nós considerarmos a primeira cópia do Novo Testamento, que tenha o Novo Testamento completo, e nós vamos encontrar a primeira cópia do manuscrito completo no 4º século, ainda assim a distância é pequena em comparação com as obras clássicas do mundo antigo. Então, quando nós olhamos para essas três perspectivas, a quantidade, a da comparação e a do tempo, nós falamos, opa, existe algo especial aqui, existe algo importante aqui. Mas, como eu falei, não é porque você tem mais, não é porque você tem cedo, essas coisas estão resolvidas. E eu acho que é aqui que grande parte dos argumentos favoráveis à confiabilidade do Novo Testamento ele perde a mão. Quando nós lemos alguns apologetas, eles vão usar esse argumento dizendo nós temos mais cedo, logo melhor. Quando, na verdade, nós deveríamos dizer o seguinte, e aí tem a quarta perspectiva que eu acrescento nesse ponto, é a perspectiva analógica. Porque se nós olharmos de maneira análoga, olha aqui o Suetônio, ele tem 200 cópias, ele tem um gap aí de 400, 500 anos, e nós lemos esse livro e os aceitamos com confiabilidade histórica, por que nós não usamos o mesmo critério para falar sobre o Novo Testamento? Percebe que o argumento é diferente? A ideia não é dizer nós temos mais, nós somos melhores. A ideia é dizer nós aceitamos por esses mesmos critérios que vocês aceitam, Suetônio, nós aceitamos o Novo Testamento. Não é racional. Nós não estamos comparando coisas diferentes. Nós estamos demonstrando que o mesmo conjunto de critérios que defende poderia ser usado para defender a qualidade da transmissão do livro de Suetônio, poderia ser usado para o Novo Testamento. O que acontece é que, em função do Novo Testamento ser um livro religioso, e particularmente por ser cristão, o movimento que tenta desestabilizar a crença ou a convicção, ou inclusive a demonstração histórica de que existe uma boa confiabilidade, ele ataca nesse ponto e tenta demonstrar para você que essa transmissão ela não foi boa. Mas quando comparada com obras do mesmo período, ou até obras anteriores, nós percebemos, não, existe algo aqui que é diferente, é mais cedo, tem mais quantidade, e se nós usarmos os mesmos critérios, nós vamos dizer, esse texto é confiável, sim. Quer dizer, em outras palavras, se você utiliza um raciocínio, né, que vale um raciocínio para essas tais obras, isso. Você deveria, até por honestidade intelectual, utilizar o mesmo argumento e o mesmo raciocínio para analisar o que está acontecendo com o Novo Testamento. Exato. E nesse momento nós ainda não abrimos o texto. Nós ainda trabalhamos com o conteúdo do texto. Nós só estamos demonstrando que a partir do registro histórico e das evidências disponíveis, nós podemos traçar com muito mais confiança, com muita maior proximidade, o texto original com aquele que nós lemos hoje, do que qualquer outra obra do mundo antigo. Em outras palavras, de fato é uma evidência extraordinária e de fato é uma evidência importante. Mas nós estamos apenas trabalhando com um livro fechado aqui. Nós conversamos sobre a transmissão dele. Deixa eu só esclarecer alguns termos, porque aqui tem gente nos assistindo aqui que são mestres aí, estão acostumados com os termos, mas pode ser que tenha gente que não está tão acostumado. Então, quando você fala manuscritos, você não está falando daquele papiro lá, ou do sei lá do que o apóstolo escreveu. Você está falando sempre de uma cópia, certo? Sim.
É isso, né? Sim. Quando você fala manuscrito, você está falando de cópia. Uma cópia. Tá, então, uma pergunta de leigo que muita gente faz. O fato de ser uma cópia, para efeito de preservação e para efeito de confiabilidade, é melhor ou é pior? O fato que as pessoas alegam assim, você não tem mais nenhum manuscrito, não sei se tem ou não, estou fazendo uma pergunta. Você não tem mais nenhum manuscrito original, ou tem muita pouca coisa que é original, só tem cópias. Mas isso é ruim ou é bom em termos de confiabilidade? Em termos de confiabilidade, isso é o normal. Nenhuma obra sobreviveu o original. Não tem como. O próprio material onde o original foi escrito teria se perdido no tempo. Como é que alguém leria o original de Homero, escrito no ano 800 a.C.? Como é que você faz um negócio desse? Como é que dura tudo isso? Portanto, você tem que aplicar aí o mesmo conceito, a analogia, quer dizer, vale para todas as obras. Não é o Novo Testamento. Qualquer obra do mundo antigo, qualquer conhecimento do mundo antigo anterior à imprensa foi preservado através da cópia manual. Nenhum outro livro foi exceção. Tá. E quando você usa a expressão variantes, você está se referindo a quê? A esses vários manuscritos de cópias que existem? Quando eu falo a palavra variantes, eu vou esclarecer isso mais para frente um pouquinho, mas nós já estamos chegando lá. É a ideia de que entre as próprias cópias existem diferenças. Ok, tá bom. Um assunto que nós vamos chegar lá. Você vai chegar lá. Ok, então continuando aí as perspectivas. Aí, né? Eu apresentei a primeira, que é a perspectiva da quantidade, apresentei a segunda, que é a da comparação, a terceira, que é a perspectiva do tempo, a quarta perspectiva, que é a da analogia, que nós acabamos de passar, e por fim eu falaria da perspectiva textual. Quando nós examinamos o texto transmitido, nós vamos perceber que essa transmissão, essa história de transmissão, ela transpira similaridade. Ela não foi perfeita, não tem como ter sido perfeita. Cópias à mão, escrevendo à mão. Pensa que boa parte do processo inicial de cópias dos textos do Novo Testamento foram escritos num período, especialmente nos primeiros séculos, de perseguição. Nós temos gente copiando provavelmente às pressas, à noite, no escuro, assim por diante. Esse processo era impossível que ele fosse livre de variações. Ele está cheio de variações. Mas isso não significa que esse livro foi completamente perdido, porque esse é o argumento. Porque nós temos muitas cópias, qual é a chance de nós termos muitas diferenças? É absurda. Se você tivesse um único manuscrito do Novo Testamento inteiro, quantas variações você teria? Nenhuma. Mas se você tivesse duas cópias, aí talvez a conta seria diferente. Quando você tem mais de 5.800 manuscritos, e você os compara, a quantidade dessas leituras variantes aparecerem são absolutamente maiores. Mas deixa eu ilustrar o que eu quero dizer, uma transmissão que transpira confiabilidade. Eu vou usar alguns números aqui. E eu vou usar de algumas obras conhecidas. Por exemplo, a grande parte das traduções que nós temos do Novo Testamento, ele vem de um documento chamado Texto Recebido. Aí ele foi na sua última edição, a edição que nós usamos, as primeiras traduções em português, e usamos até hoje na revista corrigida, Almeida, chama-se Textos Receptos. Ele foi publicado em 1663, e essa edição particular do Novo Testamento, ela tem 140.929 palavras. Em 1821, Westcott e Hort, dois acadêmicos ingleses, eles, usando novas evidências de um novo método, eles imprimem um novo texto. Esse texto tinha 137.838 palavras. E se você for hoje no site da Sociedade Bíblica do Brasil procurar pela nova edição, a UBS 5, que foi publicada pela primeira vez em 2012, e você contar essas palavrinhas, você encontraria 138.213 palavrinhas. Em outras palavras, se nós pegarmos a mais antiga versão aqui do Novo Testamento, o texto recebido, e você comparar com a mais recente versão do texto da Sociedade Bíblica Internacional e comparar a quantidade de palavras, somente a quantidade de palavras, você vai perceber que a diferença entre elas é menor do que 1,9%. Você tem 1,9% de variação nisso daí. Você fala, opa, pera um pouquinho. Essa primeira edição que nós temos em mãos, que tem cerca de 8 manuscritos sendo utilizados,
e a mais recente, que usa um pouco mais de 5.800, a diferença é menor do que 2%? Isso é impressionante. Cara, isso é impressionante. Considerando... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu creio que agora todo mundo está querendo saber. E alô, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, eu acho que ninguém está nem perguntando nada, porque as informações são tão cativantes que a gente está prestando atenção. A gente já sabe que não vai dar para fazer isso em um programa só, né? Mas agora aí tem um ponto. Digamos lá, 2%, arredondando, 2% de variação. Então, variação, pelo que você está explicando, eu estou entendendo aqui como leigo, tá? Como um aprendiz total aí. Diferenças de cópias é diferente de erros de cópias, não é? Ou assim, não, peraí, deixa eu colocar de novo, porque a diferença existe porque alguém copiou alguma coisa errada, não é isso que eu estou querendo dizer, mas as diferenças de cópias, elas implicam em erro doutrinário grave nesses 2%? Tem alguma coisa que fala assim, ó, de uma cópia para outra, falou que Jesus era Deus em uma e na outra que não era. Esse tipo de coisa tem? Como é que funciona esse negócio dessas diferenças? Bom, acho que nós temos que ir com calma, né? Primeiro, vamos lá. Se nós olharmos que esse texto sendo copiado à mão, ele tem uma variação de no máximo 2%, nós estamos falando que nós temos 98% desse texto transmitido com um certo grau de confiabilidade. Recentemente, lendo sobre isso com dois diferentes autores, um diálogo entre o Maurice Robinson, que é o defensor do texto majoritário do Brasil no mundo, e o Daniel Wallace, eles variam entre 94% e 96% a similaridade entre essas versões. O ponto é o seguinte: existem essas variações, elas existem. Pense por um momento naquela brincadeira do telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa e com o tempo aquilo se torna uma frase completamente diferente. Muitas vezes, quando as pessoas descrevem o processo de tradução, de transmissão do Novo Testamento, eles descrevem desse modo. Eles falam, foi como um telefone sem fio. O cara falou uma coisa aqui no começo, mas chegou completamente diferente na frente. Essa é que é a beleza da transmissão escrita. Você pode voltar e comparar. Então, se você pega um manuscrito do segundo século, terceiro e quarto século, e compara com manuscritos do 15º século, antes da imprensa, você vai dizer o seguinte: opa, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa, em muitos lugares. Existem diferenças? Claro que existem. Mais de 5.800 cópias à mão, lugares diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes da história. Claro que vai ter diferença. Mas o processo do telefone sem fio é uma metáfora imperfeita desse processo, porque diferente da brincadeira onde as coisas se perdem pelo som, no texto a gente pode voltar e ver o que foi escrito. E quando você compara escrito com escrito, você fala, opa, existem diferenças aqui. Mas não é uma diferença que te diz, isso foi completamente alterado e tudo foi apagado. Mas você fez uma pergunta mais específica. Existe algum manuscrito que diga em algum lugar que Jesus não é Deus? Na verdade, o contrário. Quando aparece alguma informação sobre Jesus e a divindade de Jesus, ela tende a ser reforçada e não minimizada. Isso é muito interessante. Tem um manuscrito chamado Manuscrito L, que em João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos aquela famosa frase, o verbo era Deus, uma clara afirmação da divindade de Jesus. E é um texto que é muito interessante, não tem variações, você não encontra grandes variações, exceto o manuscrito L, que é um manuscrito, se eu não me engano, do 9º ou 10º século, e ele inclui um artigo a mais, então ele é o Deus, ficaria traduzido. Então você fala assim, opa, esse cara quis deixar muito claro, né? Mas essa é uma voz sozinha, numa multidão de um texto que está amplamente defendido. Agora, existem variantes em textos que defendem a divindade de Jesus? Existem. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, se você pegar na versão Almeida, Revista e Corrigida, você vai ler, Deus foi manifesto em carne. E se você pegar a NVI, NVT ou outras versões mais recentes, elas vão dizer, aquele que foi manifesto em carne. E alguém vai dizer assim, nossa, as novas versões tiram, na verdade, a divindade de Jesus. Não é isso que está acontecendo. É que, na verdade, a diferença entre essas duas leituras é um pequeno traço no meio de uma letra.
Os manuscritos antigos, chamados de maiúsculos, e os papiros, eles eram escritos todos com letras maiúsculas. E a diferença entre a letrinha O e a letrinha θ, em grego, é simplesmente um tracinho no meio, que faz a diferença entre o θ e o ômicron. O T, um tipo de T e H e O, que nós teríamos em português. E a diferença desse tracinho é a diferença entre Deus manifesto em carne e aquele que manifesta em carne. Assim, é um lugar onde uma variante textual fala sobre a divindade de Jesus, sim, mas ela nega a divindade de Jesus de maneira nenhuma. Não. Todos os textos que falam sobre a divindade de Jesus são afetados? Não. Não são. Então, assim, uma coisa é dizer existem variações em textos que falam sobre a divindade de Jesus. Outra coisa é dizer que todos os textos foram minados, alterados e por diante. Então, duas perguntas que chegam aqui. É claro que aí, dependendo da sua disponibilidade, você vai ser convidado, aliás, já está convidado para voltar aqui para a gente continuar esse papo, que nosso programa está quase chegando ao fim, infelizmente. Mas aí, eu sei que você é especializado, digamos assim, na crítica textual do Novo Testamento. Do Novo. Mas perguntando assim de uma forma geral, o Velho Testamento, ele passa por esse mesmo processo, digamos assim, de preservação e tal, embora é mais antigo, tem a preservação judaica e tal, mas eu quero saber, entre as diferenças desses manuscritos que tem e tal, isso também acontece com o texto do Velho Testamento? Sim. O Antigo Testamento, ele é a principal diferença da transmissão do Novo e do Antigo Testamento é a diferença de quantidade de informação. Então, quanto mais antigo, menor é a chance de terem sobrevivido muitas cópias. Então, nós não temos evidências muito antigas do texto do Antigo Testamento. Nós temos testemunhos desse texto, nós temos a arqueologia reforçando afirmações do Antigo Testamento, mas o texto em particular, ele vem de um período posterior. Então, as evidências mais antigas, se não me falha a memória, eles vêm também da versão grega do Antigo Testamento e da Septuaginta e outras versões que nós temos aí, aproximando aí talvez segundo, terceiro século antes de Cristo, dependendo de como se tratam aí os manuscritos da Septuaginta, e outros autores e outras versões que nós encontramos no mesmo período. Mas o texto do Antigo Testamento passa pelo mesmo processo. Mas comparado com os textos do mesmo período, esse é o ponto. Quando você compara com o mesmo período, também é absolutamente maior. Quanto mais antigo, mais escasso o material. Tá, uma outra pergunta que tem a ver com essa diferença de manuscritos, essas variantes que explicam as diferenças que nós temos nas nossas versões em português, por exemplo, que uma traz você citou o exemplo da NVI trazendo isso, a mais antiga trazendo aquilo. Essas variantes de manuscritos explicam, é isso que explica essas diferenças no português, nas traduções? Se você leu qualquer versão em português com atenção, você já viu que existem algumas expressões que são colocadas entre chaves. Uhum. Eventualmente, tem um asterisco e uma nota que diz esse não consta nos manuscritos, alguma coisa assim. Esses são os lugares onde os editores e os tradutores estão dizendo, olha, nós temos uma variação no texto aqui. Por exemplo, uma variação aqui. Por exemplo, aquele capítulo todo de Jesus e a mulher adúltera lá, que queriam apedrejar, esse texto todo ele vem, na maioria das vezes, entre colchetes, né? Isso. Ou o texto lá de Jesus, do anjo que descia na água, lá no tanque de Betesda. São exemplos disso que você está falando. Isso. Então, no caso da perícope adulterária, a mulher pega em adultério, né, de João capítulo 7, acho que é 53 em diante, entrando no início desse capítulo, versículo 11, nós temos, dependendo da Bíblia que você lê, você não tem nenhum colchete, porque aqueles editores entenderam que essa é uma tradição antiga da igreja, deveria estar ali. Tradições recentes diriam um colchete, edições mais novas têm colocado até um duplo colchete, dizendo, olha, essa é realmente uma parte disputada. O mesmo acontece, por exemplo, com João capítulo 5, versículo 4, que você falou do anjo, que é basicamente uma nota explicativa do que está acontecendo ali, para tentar tornar claro para o leitor a função de se jogar, o porquê de se colocar pessoas no tanque. Acho que é Betesda, não lembro. Betesda, tanque de Betesda. Ok, mas uma pergunta que está vindo aqui,
se esses manuscritos, agora está se referindo aos do Novo Testamento, se esses manuscritos estão no Vaticano, se estão só no Vaticano ou se tem espalhado por mais algum lugar? Né, são espalhados pelo mundo. Inclusive, boa parte deles se encontram na Europa, boa parte, grande parte dos medievais estão na Grécia, mosteiros gregos, a Igreja Ortodoxa, ou também conhecida como Igreja Bizantina, é a detentora da maior parte desses manuscritos, porque eles estão nos mosteiros que pertencem à Igreja. O Vaticano tem uma coleção grande, mas até o Vaticano já já disponibilizou em formato digital seus principais manuscritos. Inclusive, se você quiser comprar o Códice Vaticanus, que chama, se você quiser comprar uma versão impressa, você pode comprar também. Mas a imagem desses manuscritos já são conhecidas há muito tempo, estão disponíveis na internet. Quem quiser conhecer manuscritos, anota esse endereço, www.cstm.org, ou ash.org. Vamos lá de novo, Lá você vai encontrar CSNTM. .org. CSNTM.org, provavelmente seja isso. Acho que é isso. Deixa eu ir caminhando. Se você quiser entrar lá, você pode fazer pesquisas de quais manuscritos você quer, se você quer com desenho, sem desenho, se você quer com evangelho, se você quer completo. Essa é a instituição que eu trabalhei como estagiário, e aí você vai encontrar diversos manuscritos digitalizados. Se você quiser uma versão um pouco mais elaborada, o site do INTF também tem, e lá você vai encontrar não só a foto desses manuscritos, como você vai encontrar também a transcrição desses manuscritos logo abaixo. Você pode olhar as duas ao mesmo tempo, é bem interessante para se conhecer. O material que está disponível em ambos os sites é somente o material que pode ser disponibilizado. Algumas coleções ou proprietários de coleções, eles não liberam as imagens, mas elas estão também catalogadas e podem ser visitadas por acadêmicos. Uhum. Bom, a gente teria aqui certamente mais algumas perguntas a fazer e você certamente teria muito mais a compartilhar com a gente. Mas eu queria finalizar pedindo autorização aqui para sair um pouquinho do nosso roteiro profissional para perguntar uma coisa assim que talvez seja o problema com muitos, não só jovens, né, mas com muitas pessoas que, por exemplo, cai na mão dele um livro daquele que você citou no começo e tal, aí o cara fica meio pirado, aí ele vai para a igreja, uma professora de escola dominical, e o professor de escola dominical não sabe exatamente o que responder, então ele já vai logo falando assim, não, isso aí é tudo bobagem, não tem diferença nenhuma, não sei o que. Acho que você demonstrou claramente aí que o problema, né, o problema apontado muitas vezes, na verdade não é problema. Tem diferença. Sim, tem diferença. Você já explicou como é que isso impacta ou não, né, a tradução final lá, o volume de diferenças que tem, que é insignificante perto do que tem. E aí vem um negócio que o pastor Josimar, acho que foi um dos meus convidados que vieram antes de você aqui, acho que deve ter sido o pastor Josimar, que falou uma coisa interessante, eu sempre penso isso também. Você fala com a pessoa assim, mas você acha que então o Novo Testamento não é confiável porque é um livro que foi traduzido. Tá, onde você viu isso? Onde você aprendeu isso? Eu li num livro. É interessante que aí o livro que ele leu, ele não questiona se foi escrito por homens, se não foi escrito por homens, se foi traduzido, se não foi traduzido, mas como você disse ali, como o Novo Testamento é um livro religioso, parece que aí então há um tratamento diferente, parece que tudo que é ligado à fé tem que ser necessariamente uma coisa irracional e envolta assim em charlatanismo e tal, né? Então, eu acho importante, e acho que a sua presença aqui, demonstrando com tantos argumentos assim, praticamente científicos, a gente poderia dizer, né? Você está fazendo uma análise científica de fatos. Não que a nossa fé dependa disso, mas é importante a gente saber que as coisas são assim, né? Então, eu acho que fundamental essa sua fala e essa sua conversa aqui, para a gente saber, não, olha, vamos saber um pouquinho mais sobre isso, vamos estudar um pouquinho mais, vamos compartilhar um pouquinho mais esse tipo de informação, para que a gente possa ter pelo menos alguma base, para não ficar falando bobagem também, né? Só na tentativa de defender a nossa fé, começar a falar coisa que a gente não sabe, né? Sim. É uma das coisas que eu tenho falado bastante lá na nossa igreja, na Fonte de São Paulo, é que que nós temos que ter uma fé consciente. Nós temos que ter consciência da nossa tradição
se a gente quiser ter consistência na nossa proclamação. O que eu quero dizer com isso? É que não adianta nós fecharmos os olhos ou ignorarmos os argumentos ou fazer o que você mencionou, dizer, não tem problema, vamos fingir que isso não aconteceu e vamos continuar vivendo. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando para os nossos jovens que eles não podem fazer perguntas, porque a fé deles é frágil demais para ser questionada. E se nós estamos ensinando os nossos jovens que a fé deles é frágil demais para ser questionada, é uma questão de tempo até que problemas pessoais ou problemas de outras naturezas questionem a fé dele e ele desista ou abandone a fé por causa disso. E nós perdemos a oportunidade de treinar esses jovens intelectualmente a reconhecerem os desafios da fé. Nós queremos, não é porque existem, porque todo o processo é perfeito, não existem dificuldades, não. Nós queremos apesar disso. E aqui entra a questão da consciência da nossa tradição. Nós temos uma tradição manuscrita em particular no Novo Testamento, a história do nosso texto. Existe uma história. E quanto melhor nós conhecemos essa história, melhor nós seremos, melhor capacitados nós estaremos, ou melhor preparados nós estaremos para falar sobre a nossa fé. Então, é triste pensar que hoje tem jovens que estão encontrando obstáculos intelectuais à fé e não estão encontrando lugar onde eles possam receber informação, possam ser acolhidos com suas dificuldades, possam ser treinados, possam ser ensinados. Todos esses dados que eu dei hoje, eles são públicos, eu não inventei nenhum deles. A diferença é que, pela graça de Deus, o Senhor me deu o privilégio de ser treinado com crítica textual e ensinou onde encontrar essas informações. Mas essas são informações públicas. E esse foi, acho que, o ponto que mais me frustrou no livro do Bart Ehrman, que eu mencionei no início. Todas as informações que ele coloca no livro, todas, 100%, são conhecidas pela história da igreja há muitos anos. Ele não publicou nenhuma vírgula nova. A única coisa nova que ele fez foi conseguir fazer um livro de crítica textual, que era um livro chato para danar, uma teoria de um assunto que ninguém queria ler. Ele conseguiu fazer um best-seller daquele livro. Foi a única coisa que ele fez. Todas as informações que ele apresentou já eram conhecidas, mas infelizmente tinham sido evitadas pelas igrejas tradicionais, porque elas não precisavam estudar, porque intelectualidade não serve para nada, porque estudar para quê? Nós precisamos fazer coisas, e assim por diante. Então eu tenho insistido na nossa comunidade que nós precisamos ser conscientes da nossa tradição se nós quisermos ser consistentes na nossa proclamação. Quanto melhor a gente conhecer a nossa própria fé, de maneira mais clara nós vamos ensinar sobre ela, e de maneira mais, talvez até melhor articulada nós vamos falar sobre ela. E cada vez mais nós vamos ter menos problemas com esses, entre aspas, ataques que nós recebemos. Legal, Beto. Eu acho que foi isso que você fez aqui para os nossos ouvintes hoje. Aliás, é isso que você tem feito no seu trabalho, no seu ministério, e eu fico muito grato por ter tão próximo de nós, assim, uma pessoa acessível como você é. Você é um cara que não tá acumulando como o Mar Morto toda a informação que você recebeu, as oportunidades que você teve. Você usa isso para abençoar e fortalecer a fé dos seus irmãos. Eu acho que isso é excepcional. Deixa eu te perguntar uma última coisa aqui. A gente até falou rapidamente na nossa conversa prévia aqui, mas alguém perguntou, acho que foi o Chimizo que perguntou, se você tem essas 5 perspectivas, a quantitativa, a comparação, a temporal, a analógica, textual, se você tem algum material escrito que a gente pode disponibilizar depois para os ouvintes, se isso é possível, a gente pode conversar depois e ver como é que você faz isso. Se você tiver alguma coisa, você pode me mandar, eu disponibilizo para quem tiver interesse, e nos próximos programas a gente anuncia isso. Mas se alguém quiser, eu posso dar de onde saiu cada um desses aqui. Ok, então vamos fazer o seguinte, eu não sei como é que vai estar aí a tua agenda para as próximas semanas, eu queria que você voltasse, de verdade, e a gente pudesse continuar mais um pouco aí. Até lá a gente combina como é que a gente pode fazer, porque provavelmente você não tem isso catalogado assim, num formato que você pode já repassar. Né? Não, isso é compilado de vários livros. Eu compilei, na verdade, os argumentos que eu apresentei aqui, eles não são meus, mas eles são sintetizados por mim, mas eles estão espalhados em outros livros. Se você quiser. Você publicou algum livro seu? Você tem algum livro seu escrito, não?
Não, não tenho. Eu escrevia no meu blog, já faz muito tempo que eu não faço isso mais. Mas seu blog está lá ainda, que ele era muito bom, eu Continua, acompanhava. continua, ele É, está lá. Quem quiser visitar é marcelodetti.wordpress.com, tem mais informações lá. Tem um artigo chamado Sempre Cheque Suas Fontes, que é parte um artigo interessante, no qual eu pego o livro do Norman Geisler, Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, que no capítulo 9 ele fala sobre crítica textual. E ali naquele artigo, naquele capítulo, eu apresento algumas atualizações e correções que são necessárias naquele livro. Para que seja um bom livro, preciso de ajustes. Né? então, inclusive foi por causa desse... Lá sobre crítica textual. Foi por causa desse seu artigo aí em relação ao nível, a esse livro que eu fui te encontrar lá, porque eu fui ler sua crítica, achei ela muito ponderada e achei uma coisa que me chamou a atenção. Você faz uma crítica, mas não é uma crítica ácida no sentido de dizer assim, esse cara não sabe nada, olha o que ele está falando. Não, muito pelo contrário, você faz a coisa de uma forma muito ponderada e deixando. É isso que me convenceu, porque você não está querendo medir o que você sabe com o que o cara sabe. Você está falando, olha, isso aqui tem esse. Nem dá, né? Que se sentar do lado dele, quem que fica grande, né? Não, eu não sei, mas assim, tem gente que nunca leu nem o. Tem gente que nunca leu nem o Evangelho de João e quer discutir com fulano e fulano, mas você não é um cara assim, né? E isso que me chamou a atenção, eu já conhecia, assim, o seu histórico e tal, mas não conhecia você pessoalmente. E eu fiquei muito impressionado com isso. Eu estou dizendo isso para dizer que é de gente assim que a gente precisa. Acho que uma das coisas, Beth, não sei se você concorda com isso, mas uma das coisas que assusta as pessoas nessas discussões, ou nesses debates, ou mesmo nesse tipo de informação mais acadêmica, desculpa, não quero generalizar, porque você mesmo está aqui um cara acadêmico, um cara intelectual, mas que não é assim. Mas a impressão que a gente passa é que os caras se empavonam um pouco para discutir esse assunto. E aí isso afugenta a pessoa que não teve a chance de estudar com o Daniel Wallace, como você, por exemplo. Né? Aí o cara fala assim, isso aí é para eles, eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não faz isso. Eu acho que gente assim, como que tem essa postura, nos aproxima das informações que a gente precisa e nos desafiam a saber mais e a cavar mais nesses assuntos. Bom, eu agradeço, não sou nem um acadêmico, nem um intelectual, mas de fato é um assunto que eu gosto, um assunto que eu acabei lendo bastante no meu processo aí de estudos. Eu tive o privilégio de ler, gosto, é uma área que me empolga, mas eu sou um pastor de igreja, muito feliz de plantar uma igreja em São Paulo. Aliás, tem uma turma jóia aí assistindo que eu estou tendo. E muito feliz de poder contribuir com a igreja com aquilo que o Senhor me dá. Esse é o ponto. Eu sou servo e estou a serviço. Eu faço o melhor que eu posso porque eu faço para Ele. Então, essa é a minha leitura sobre o assunto. Legal. Eu agradeço por você ter feito isso mais uma vez aqui. Eu quero mencionar só um último amigo que eu acho que também você deve conhecê-lo. Ele é, por acaso, o meu mentor, nosso querido Gavin Aitken, está por aí. Pelo menos ele apareceu aqui agora. E um abraço para ele. E agradecer. Foi professor também. Eu sei disso, A turma toda aí o conhece. A gente é muito. Tem uma admiração muito grande por ele também. Bom, agradeço a todos que estiveram com a gente até aqui. Lembrando que na próxima semana, se Deus permitir, voltaremos no nosso horário normal da quinta-feira, às 18 horas. E na quinta-feira que vem, nós vamos estar com o pastor Elias Neves de Souza, lá da Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. A gente vai, não vou dizer que vamos dar uma guinada, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática do estudo. A gente vai conversar com ele como é que ele estabelece a rotina de leitura, de estudo bíblico pessoal e etc. Mas depois, nas próximas semanas, espero que ainda em maio, Berto, a gente consiga marcar e ter você de volta. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi um prazer, tendo a agenda disponível, a gente faz de novo, com certeza. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Marcelo, fique mais um pouquinho aqui para a gente só finalizar aqui nossa resenha. E para você que está nos assistindo ao vivo ou vendo depois, tchau. Grande abraço para os amigos todos que estão aí, o Fifes, o Fioroto, estou vendo passando aqui, o Natanael, que acabou de entrar. E tem muita gente aqui, a lista é grande. Um beijo para vocês. Isso aí, tchau, tchau.